Pessoal, vamos então continuar a nossa jornada sobre a criação de filhos? Como eu disse, hoje é o nosso penúltimo encontro a respeito desse assunto e semana que vem nós vamos finalizá-lo, tá? Abra comigo sua Bíblia em Salmos, capítulo 127, nós vamos ler o versículo 1 e versículo 2, para nós iniciarmos aqui. Vamos ler? Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com os sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Presta atenção agora em mim. Nós vivemos na era da exaustão. Nós vivemos na era da exaustão. E falando especificamente sobre pais, que é o nosso foco aqui nessa série, eu creio que nunca os pais foram tão sobrecarregados, ansiosos e culpados como hoje. As redes sociais, a mídia, a cultura vivem falando aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos ser, e nós temos que ser criativos, atuais, provedores infalíveis, super-heróis, saudáveis e tantas outras coisas, não é? Como produtivos, com um sorriso no rosto. Mas a realidade é que falta tempo e sobra cansaço na vida dos pais. E não é raro, nada raro, os pais falarem que estão cansados, que estão exaustos. E é muito comum a sensação de inadequação, a sensação de frustração, ou até mesmo o sentimento de fracasso na missão. Se você se sente assim, você não está sozinho. Isso é uma epidemia cultural, a nossa sociedade está assim. Olha que interessante, as gerações foram pedindo por cada vez mais liberdade para fazer escolhas. Não há muito tempo atrás, basicamente, a tua profissão seria a profissão dos seus pais. Você continuaria o negócio da família, ou trabalharia na mesma empresa que seu pai trabalha. Não tinha muito essa questão de escolher a profissão. Não muito tempo atrás, os namoros eram meio que direcionados, não é, pela família. E as gerações foram buscando cada vez mais liberdade para fazer suas escolhas. E hoje nós vivemos numa realidade onde existe muita liberdade para as pessoas. As pessoas têm liberdade para fazer suas escolhas, para escolher tudo. Você escolhe sua carreira profissional, você escolhe seu estilo de vida, você escolhe sua rotina, você escolhe ter filhos ou não e a criação dos seus filhos. Mas essa liberdade, ela veio acompanhada também de uma cobrança muito grande e silenciosa. Porque agora nós temos o seguinte contexto: se tudo depende de você, porque é você que escolhe todas as coisas, então seu sucesso, sua felicidade, o equilíbrio da sua família, entre outras coisas, é responsabilidade totalmente sua, exclusivamente sua. Significa que se algo der errado, a culpa é sua. Isso é um peso muito grande. É uma responsabilidade, é uma cobrança muito grande. Dessa forma, a liberdade que hoje nós temos, ela acabou se tornando um fardo muito pesado para as pessoas. Do mesmo modo, a produtividade, o fazer, que deveria ser algo que nos servisse e nos entregasse uma qualidade de vida melhor, passou a nos dominar. Passou a nos dominar.
Hoje parece que quem sempre está ocupado é uma pessoa mais importante, é a pessoa mais espiritual, é quem venceu na vida. Falar sobre descanso é sinônimo de preguiça. Parece que hoje, se você falar que você não trabalha 24 horas, 7 dias por semana, você tem uma vida fácil. Você é um preguiçoso. Pais estão vivendo escravizados pela ideia de que sempre precisam fazer mais, produzir mais e fazer melhor. E dar conta de tudo que engloba ser pai, ser mãe, marido, esposa e assim por diante. E no final, ao invés de nós termos liberdade para ter qualidade de vida e produzir para ter uma vida melhor, hoje nós temos o fardo da liberdade e a prisão da produção. Então veja, a liberdade virou opressão e a produtividade virou uma prisão para nós. E os pais muitas vezes estão dentro dessa realidade. Mas hoje nós pretendemos confrontar essa mentira sobre a luz da palavra de Deus, e eu quero abordar um pouquinho o tema descanso. O tema descanso. Não é? Deus não nos chamou para viver esgotados, cansados. Não é? A palavra nos dá um caminho melhor, um caminho de descanso real no Senhor Jesus Cristo. Não é? E esse descanso não é necessariamente na nossa agenda, mas principalmente no nosso coração. O ponto 1, então, que nós vamos fazer uma reflexão, é exatamente: você não foi criado para viver em exaustão. Quando você pega o início de todas as coisas neste mundo, o relato em Gênesis, Deus, ele criou este mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Não porque ele precisasse descansar, porque ele é Deus, mas por princípio. O descanso é um princípio cristão. E logo no início da Bíblia, Deus deixa isso muito claro. Ele descansou. Deus descansou. Mas como eu disse agora há pouco, para a nossa cultura o descanso é sinônimo hoje de preguiça. O que você faz da meia-noite às 6? O que você faz? Você descansa? Que absurdo. Uma geração que idolatra produtividade e desempenho, que mede o valor das pessoas por resultado, ou por quanto elas produzem. O indivíduo moderno se tornou alguém escravo de metas, de aplicativos, da autocobrança, uma vida pesada, onde você sempre está aquém do que você deveria estar fazendo ou sendo. E essa lógica, obviamente, invadiu também a criação de filhos. E nós temos pais cristãos que estão tentando ser oniscientes, onipresentes e onipotentes. Coisa que somente Deus pode ser. Mas nós estamos tentando. Num livro chamado Reset, do autor Murray, ele diz assim: a exaustão não é medalha de honra espiritual. É sinal de que você ultrapassou todos os limites do Criador. A exaustão mostra que você ultrapassou os limites que o próprio Deus colocou no seu corpo. Se há limite, é porque ele não deve ser ultrapassado. Muitos carregam com com o peito estufado, suas medalhas de produtividade, de desempenho e grande performance, até mesmo dentro da igreja. Mas esta é uma verdade. Exaustão, irmãos, não é medalha de nada.
É só a prova de que você tem cruzado os limites que Deus colocou para você. E qual é o resultado disso? Pais estressados, pais ansiosos, emocionalmente instáveis, tudo que nós estamos vendo ao longo dessas semanas, né? Reativos, ausentes espiritualmente, ainda que presentes fisicamente. Influenciadores, a cultura de forma geral, consultores de produtividade, nos vendem a ideia de que vencer na vida, ser bons pais, boas mães, é sempre estar ocupado, produzindo, entregando, fazendo algo a mais. Às vezes até romantizam de fato a criação dos filhos, como se fosse algo que dá para levar tranquilamente, e não o maior desafio que um ser humano pode enfrentar sobre a face da terra. Hoje nós temos a cultura da correria. Você pergunta para as pessoas, e aí, como é que você vai? Na correria. Estamos sempre correndo, não é? Engraçado que, eu posso estar errado, mas se não me falha a memória, eu acho que não tem nenhum texto que fala que Jesus estava correndo para fazer alguma coisa. Mas nós temos a cultura da correria. E essa cultura da correria que penetrou o ambiente profissional também chegou no ambiente doméstico e chegou no ambiente espiritual das nossas vidas. O problema é que esse estilo de vida não é sustentável e nem tão pouco espiritual, porque Deus não te fez para viver em exaustão. Dessa forma, o descanso se apresenta como um ato de fé na nossa geração. Porque o que Deus tem para nós é o descanso. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhe trarei o alívio, não é? O descanso. Não é? Mas descansar hoje tem exigido mais fé do que trabalhar. Porque o descanso é um ato hoje contracultural e requer de nós uma grande fé de que Deus está trabalhando enquanto nós estamos descansando. No Antigo Testamento você vê o relato de um teste de fé, onde Deus entregava o maná, ou seja, o alimento do dia para o povo, diariamente, mas na sexta-feira Deus entregava o alimento dobrado. Por quê? Porque no sétimo, Deus mandava que aquele povo descansasse. Deus mandava que aquele povo descansasse. Era uma forma pública de Deus dizer, olha, eu sustento vocês, até mesmo quando vocês não produzem. Olha, eu sou o provedor, mesmo quando você falha. Você recebe mesmo quando não desempenha bem. Nós vemos isso logo no Antigo Testamento. Deus ensinando para o povo dele, o seu provedor sou eu. Você pode descansar e você vai receber o maná. Hoje muitos pais ignoram esse princípio. Trabalham sem parar e o pensamento olha, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Se eu não sair de casa, correr e trabalhar 3 períodos, o dinheiro não vai entrar. Deus não está mandando maná não para mim. Sou eu que tenho que dar conta. Essa é uma preocupação obviamente legítima. E é uma realidade, esse tipo de pensamento. Afinal de contas, o Brasil está em crise desde sempre. Hoje o Brasil está em crise, não está? Mas sempre teve. Se você é um clássico, você é uma pessoa mais antiga, não velha. Antiga, porque antigo tem valor, né? Você vai na experiente, crocante, né? Estou percebendo que quanto mais idade já vai ficando mais crocante, né? Eu acordo... Você vai aqui no encontro de Água de Lindóia, né? De automóveis antigos. Não é de automóvel velho, não. Então você é um clássico. Você é um grande clássico.
E você que é um clássico, você sabe, desde sempre o Brasil teve em crise. Momentos um pouco melhores, momentos um pouco piores, mas a vida do brasileiro é isso. Não é? A vida do brasileiro é isso. O custo de vida é alto e está alto. Não é? Muitos continuam, não faz parte muito da nossa realidade aqui, mas muitos irmãos da mesma terra continuam sobrevivendo com o mínimo. Não é? Então, Deus não ignora isso. Deus, Ele observa o esforço. Não é sobre isso que eu estou falando. O ponto que eu estou querendo trazer para vocês é que o problema não é trabalhar. O trabalhar é digno. Nós já falamos sobre trabalho e fé aqui também. Não é uma série só sobre trabalho e fé. Nós temos que trabalhar, o trabalho faz parte do ser humano, traz dignidade para o ser humano. O ponto é sacrificar sua fé, sua saúde, seu descanso, sua família, sua alma no altar do trabalho. O ponto é trocar essas coisas pelo trabalho. Este é o ponto. A exaustão. Você foi chamado para trabalhar com excelência. Você não foi chamado para tentar ser Deus na sua vida. São, sei lá, oceanos de distância. Bota oceano nisso. Como cristãos, não dá para nós continuarmos crendo de que tudo depende de nós. Não dá para nós jogarmos tudo na conta da meritocracia, afinal de contas, se fosse sobre mérito, nós estaríamos no inferno. Nós cremos em um Deus misericordioso, que trabalha enquanto dormimos, que tem misericórdia, nos dá segunda chance, perdoa nossas falhas, que nos capacita a fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Nós cremos num Deus que cuida de nós. Nós temos um Pai. O cristão que vive como se tudo dependesse dele é um cristão que vive sem a graça de Deus. Vive como um pagão. Ou seja, como alguém que não tem Deus. A exaustão começa quando o trabalho deixa de ser obediência e se torna idolatria em nossas vidas. Então perceba, descansar não é abandonar o esforço, não é uma desculpa, uma muleta para você ficar na tua casa sem fazer nada, porque Deus vai te abençoar. O ponto aqui não é sobre não trabalhar, obviamente não. É sobre colocar limites santos no trabalho. E quando eu falo trabalho, ser pai, ser mãe, é o maior trabalho que você tem. Se você é pai ou mãe, você sabe que esse é o maior trabalho que você tem. Tem 13º, se deixar não vai ter férias, tem participação de lucro nenhuma. Pelo contrário, você paga para trabalhar. Não é? O pensamento que você tem que ter é: eu vou fazer o que eu posso, da melhor forma que eu consigo. Mas eu sei que tem um Deus cuidando de mim e fazendo aquilo que eu não consigo. É o que nós lemos no início, Salmo 127, 2. Deus cuida daqueles que Ele ama enquanto Ele dorme. Então, descansar é reconhecer que você não vai dar conta de tudo. Porque parece que as pessoas estão trabalhando, parece que elas estão acreditando realmente que elas têm o controle de suas vidas e vão dar conta de tudo sim. Então, descansar é reconhecer que você não vai dar conta de tudo. E ainda assim dormir em paz. Por quê? Porque nós cremos num Deus que trabalha enquanto nós dormimos. Nós cremos num Deus que abre portas. E perceba, ao nós deixarmos de lado o descanso, ironicamente, nós estamos abandonando justamente aquilo que nos transformaria. Que é o descanso, obviamente. Orar, cultivar um relacionamento com Deus. Ouvir nossos filhos, estar presente num ambiente familiar. Um adendo importante que eu gostaria de colocar aqui, um detalhe, é que o descanso verdadeiro nem sempre é sobre abrir espaço na agenda.
Talvez você já tenha espaço na agenda, mas você não tem paz. Você tem descanso, mas continua ansioso. Tem gente que está em casa, mas não está presente. Deus fala para nós, que a Bíblia nos pede, é diferente. É um descanso que cura por dentro e traz paz para fora. O sábado que eu acabei de falar sobre o Antigo Testamento era mais do que um dia de descanso, era uma declaração pública de fé. Quando o povo de Deus descansava, ele estava dizendo aos povos, às outras pessoas, nosso Deus cuida de nós, nós podemos descansar. O descanso é uma declaração pública de fé, irmãos. Novo Testamento, em Marcos 2, 27 e 28, diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, e o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Ou seja, o descanso nunca foi abolido, ele sempre foi um princípio espiritual. Ele foi ressignificado em Cristo, ou seja, hoje Cristo é o nosso descanso. Dessa forma, entenda, o seu descanso nunca será encontrado no seu sucesso. Naquilo que você está realizando ou no êxito dos seus filhos. Por quê? Obviamente, porque nessas coisas sempre ali haverá um grau de dificuldade, um grau de fraqueza, um grau de fracasso. Nunca as coisas vão estar 100% andando do jeito que nós queremos. Então significa que você nunca vai ter paz? Você nunca vai conseguir descansar de verdade? A sua mente, seu coração, o seu corpo? O descanso ele é encontrado não em coisas, mas naquele que nos enviou. E naquilo que Ele deseja fazer através de nós, na vida dos nossos filhos, em nossa casa. Na promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. É aqui que nós encontramos descanso, percebe? Então, descanso não é necessariamente criar espaço na agenda. Porque você pode ter espaço na sua agenda, mas continuar sem descansar. Você sabe quando você deita para dormir, parece que acorda mais cansado? Dorme, mas não descansa. Nós estamos tentando encontrar descanso nas coisas, no êxito, no sucesso, como pais, como mães. Mas perceba, nessa dinâmica familiar e no desafio de criar filhos, sempre haverá, irmãos, frustração, fracasso, inadequação. Então é óbvio que você não vai conseguir encontrar descanso nas coisas, mas você encontrará descanso naquele que te enviou para esta missão, porque é Ele que te capacita. Então você pode descansar sabendo que aquilo que você não consegue produzir, Deus está produzindo. Então você dorme, você descansa verdadeiramente. É uma declaração pública de fé. Eu creio que Deus está cuidando enquanto eu durmo. Eu creio que Deus está fazendo aquilo que eu não consigo. Eu estou fazendo o meu melhor, mas eu não vou cruzar os limites que Deus colocou. Amém. Se você tem o seu filho, a sua filha, ainda é pequeno, ou você se lembra dessa época, não é? Dorme que é uma beleza. Hoje a gente acordou para vir para a igreja, aí a Graça estava acordando a Zoe, e a Graça falou, todo dia a Zoe está acordando numa poça de baba. Eu fiquei, nossa, dorme que é uma beleza. Não é? Aquele sono, às vezes você olha para o teu filho dormindo e fala, cara, quantos anos que eu não sei o que é isso aí, cara. Olha como dorme bonito, formoso, não é? Por que seu filho dorme bem assim? Ele realmente acredita que ele tem pai, que alguém está provendo enquanto ele dorme, que ele vai acordar e vai ter um leite lá, que ele vai acordar e a roupa vai estar lá. Ele sabe que alguém trabalha enquanto ele dorme, percebe? É por isso que ele dorme. Seu filho dormindo bem é uma declaração pública de fé em você que é pai e você que é mãe. E é exatamente isso que nós deveríamos fazer, porque nós temos um pai. Então nós deveríamos dormir sabendo, olha, eu não tenho idade para conseguir comprar o leite, né? Não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Mas quando eu acordar, o leite vai estar lá.
Porque eu tenho um pai que providencia o leite para mim. Percebe? Então eu durmo tranquilo, o leite vai estar lá. No momento certo o leite vai estar lá. Então, veja, descansar de fato é uma declaração pública de fé. Eu creio que Deus está fazendo por mim. Se você não descansa e está indo à exaustão, o que você está dizendo? Eu estou fazendo a força do meu braço, não tem ninguém por mim. Deus não se move 1 centímetro, quem tem que fazer sou eu. Por isso que a sua rotina revela a sua espiritualidade. Uma vez eu ouvi uma frase assim, se eu ver sua agenda, eu descubro quem você serve. Você que é pai, você que é mãe, o que sua agenda tem ensinado sobre Deus aos seus filhos? Uma agenda sem descanso, exatamente, ensina que o seu Deus é fraco, que o seu Deus precisa de ajuda. Quem trabalha por Deus é você, né? Fala, não, estou trabalhando que Deus precisa dormir. Então eu que estou fazendo o negócio acontecer na minha vida aqui, porque Deus não vai fazer nada acontecer. Mas que Deus é esse que nós servimos? Teu filho, ele vai fazer analogias. Não é? Uma agenda sem tempo com seus filhos vai ensinar que o teu Deus, o teu pai, também é um pai distante. Ué, que Deus de amor é esse que você serve, se você não consegue ter um tempo com seus filhos? Uma rotina sem oração ensina para os seus filhos que você vive na força do seu braço. Por outro lado, pais que se esforçam para criar rituais de descanso, de silêncio, de presença, de oração, estão discipulando seus filhos com a sua agenda. A sua agenda, irmãos, é uma confissão pública de fé em blocos de tempo. A administração do seu tempo é expressão pública de fé. E eu sei da correria que cada um faz. Eu não estou propondo aqui uma vida de rei, porque isso não existe. Cada um sabe a sua realidade. O que eu estou falando é que você precisa fazer mudanças. Então, um exemplo, imagine um pai que organiza a sua semana com 3 compromissos sagrados. Segunda-feira, antes de tudo, um devocional. Oração, um trecho da palavra. Você precisa, não tem tempo? Você precisa literalmente de 6 a 10 minutos para fazer. Quarta-feira à noite, tempo de qualidade com os filhos. Conversa, presença, ouve. Domingo, separado, o cochilo, depois do almoço, não é? A sexta. Foco no culto, na oração, tempo de qualidade com toda a família. 3 compromissos. É pequeno, mas comunica algo imenso. Nós confiamos em Deus, por isso nós descansamos. Por isso eu tenho esse espaço onde eu consigo. Para quem está no zero, irmão, isso aqui é 1000%. Percebe que não é, a gente não está falando sobre trabalhar 3 horas por dia, o restante. É sobre viver dentro do princípio, dentro da sabedoria bíblica, respeitando, descansando em Deus. A pessoa trabalha a semana toda, domingo não consegue vir à igreja. Ou tudo bem, eu trabalho no domingo, durante a semana nós temos culto. Imprevistos acontecem, obviamente. Tem domingo que nem eu consigo vir à igreja. Mas as pessoas fazem isso de um ritual. Que raio de Deus que nós servimos, que se eu deixar de trabalhar por 2 horas no meu domingo, minha vida acabou. Ou durante a semana, por 1h30, para eu participar da minha comunidade de fé.
Que raio de Deus é esse que se eu separar 4 horas, 3 horas numa quarta-feira à noite para estar com meu filho, ou dentro da sua realidade, não é? Eu não tenho mais provisão dentro da minha casa? Que Deus é esse que eu sirvo, que eu digo ter amor, que eu não consigo separar de 6 a 10 minutos na semana para fazer um devocional? O que isso comunica aos nossos filhos? Perceba que há uma incoerência de discurso. Eu sou cristão, eu amo a Deus, minha vida pertence a Deus, mas a minha agenda não diz isso. Pesquisas indicam cada vez mais que o comportamento dos pais influencia diretamente os hábitos emocionais e espirituais dos filhos. É óbvio. A pesquisa é feita para dar um peso, né? Mas qualquer pessoa percebe isso na vida, certo? Pais que demonstram contentamento no descanso em Deus formam filhos menos ansiosos e mais confiantes. A rotina visível dos pais se transforma silenciosamente na teologia vivida pelos filhos. Por isso, pais descansados criam filhos mais saudáveis. Estudos na neurociência e na psicologia infantil confirmam que a segurança emocional de uma criança está diretamente ligada à estabilidade emocional dos seus pais. Filhos que crescem com pais exaustos, ansiosos e ausentes emocionalmente tendem a desenvolver maior insegurança, problemas de sono, dificuldade de concentração, ansiedade desde cedo e assim por diante. Ou seja, pais que aprendem a descansar no Senhor mudam o ambiente da sua casa. Como consequência, muda seus filhos. Percebe como a tua agenda de fato é uma declaração pública de fé? Eu vou ler aqui rapidamente Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Né? Quem gosta depois de anotar, anota aí para que você leia. Porém, é um texto extremamente conhecido. Tá? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. O versículo já começa com uma pancada, né? Para esse tipo de cultura que nós estamos vivendo. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A Bíblia está chamando o nosso comportamento de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou então o que vamos vestir. Pois os pagões, ou seja, pois aqueles que não têm Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso aqui, irmãos, deveria ser a nossa oração toda manhã, basicamente, eu acho. Porque nós estamos vivendo hoje como sociedade, essa epidemia cultural. Isso aqui só reforça o texto do início, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Salmo 127, 1, 2. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho do construtor é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta ter sentinela. É inútil trabalhar tanto, da madrugada até tarde da noite. Se preocupar em conseguir alimento, porque Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Porque a Bíblia está falando, você vai trabalhar sim, mas é inútil você querer construir a casa, se Deus não está fazendo por você. É inútil você tentar proteger suas coisas com sentinelas, se Deus não proteger sua família.
Ou seja, as coisas não dependem todas de você, não. Você tem pai. Você tem alguém que está trabalhando por você. Você tem alguém que te ama. Você pode descansar, sim. Faz aquilo que você pode. Respeite o limite. Deixa que Deus está cuidando do restante. Descansa, desacelera. Eu estou cuidando de você. A Bíblia está gritando isso constantemente. A melhor herança emocional que você pode dar aos seus filhos não é uma agenda cheia de tarefas, mas é um coração cheio da paz do Senhor. Nós devemos reconhecer que nós somos chamados a cooperar com Deus na grande missão de criar filhos, almas eternas, e não para nós substituirmos Deus na vida dos nossos filhos, e muito menos na nossa vida. De novo, neurocientistas mostram que a presença afetiva dos pais molda os circuitos cerebrais da criança, favorecendo o equilíbrio emocional, a autorregulação. Isso confirma a importância do descanso ensinado por Deus na Bíblia. Descansar faz com que você e sua família floresça. Que adianta trabalhar tanto se você está perdendo seu filho em casa? Do que adianta ter condições de morar num condomínio se o coração do seu filho foi embora e você nem percebeu? Irmãos, recentemente eu atendi uma pessoa que nem é de igreja nenhuma. Essa pessoa me conheceu por acaso. E essa pessoa ela tem uma condição financeira ótima. Ótima. Em determinado momento a gente estava conversando sobre algumas coisas, nada a ver com a igreja. A pessoa falou, olha, estou vendo que você é uma pessoa séria, você é um cara novo, muito legal ser pastor, eu preciso de ajuda. Meu filho sai e entra de clínica de recuperação porque é viciado em drogas há mais de uma década. A gente não tem paz em casa. Te pergunto, do que vale todas as empresas? Todo o dinheiro? Todas as horas trabalhadas? Do que vale? Com certeza hoje, essa família aceitaria trocar tudo que tem por menos da metade para ter o filho. Para ter paz em casa. Nós estamos nos deixando influenciar de que o que nós temos que deixar para o nosso filho é uma herança material. A mais importante é a herança espiritual, irmão. Deixe seu filho sem nada, entre aspas, materialmente, mas tenha certeza que espiritualmente você deixou ele milionário. Isso vale mais do que qualquer coisa, irmão. A vida de ter perdido sua casa. Não adianta nada, irmãos. Dinheiro, é importante? Claro que é, mas ele vai e vem. E Deus sabe o peixe que tem a moeda dentro, entende? Eu creio que para cumprir e para viver os princípios de Deus, eu tenho que aprender a descansar, ter espaço na minha agenda, e que Deus tem perfeitamente poder para fazer eu prosperar muito mais se eu tivesse trabalhado 3 vezes mais. Porque Deus sabe o que eu preciso. Bom, vocês sabem, eu vou ter mais 2 filhos, são 3 filhos. Isso é um desafio imenso, emocionalmente, financeiramente. Se você quiser ter uma vida um pouco mais de segurança no Brasil, você tem que ter condições de pagar uma escola particular e um plano de saúde, por exemplo. E se você quer se sentir um pouco mais seguro, você poderia morar num condomínio. Eu não tenho condições de morar num condomínio. Tá. Plano de saúde, se Deus permitir, eu vou conseguir pagar. Se Deus permitir, eu vou conseguir pagar. Escola particular, vou chorar desconto lá, ué. Já chorei para a Zoe, vou chorar mais desconto para conseguir pagar. Vamos tirar. É isso que os pais fazem, sacrifica, beleza? Vamos diminuir nosso custo de vida, mas se a gente apertar e ter condições de pagar, vamos para cima. Vamos para cima. Mas você acha que na minha mente não passa a situação? Fala, eu acho que eu preciso voltar também com a empresa que eu tinha, conseguir mais dinheiro. Porque vocês sabem, antes de eu me tornar pastor, eu tinha outras 3 empresas. Me davam um ótimo lucro. Você acha que não passa na minha mente? Vou voltar com a minha, pelo menos com uma. Eu sei fazer, eu trabalhei isso mais de uma década.
Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou chegar à exaustão. Eu não vou estar presente em casa. Eu não vou conseguir viver os princípios que eu preciso viver com Deus. Eu não vou conseguir continuar me entregando com excelência à missão de pastorear a igreja. Então o que eu estou fazendo? Irmão, clamando em oração e me esforçando para ter fé o suficiente para descansar de que Deus vai prover o leite para as crianças. Entendeu? Que o não vai chegar. Você está entendendo? Mas não é fácil, claro que não é. Por isso que é uma declaração pública de fé. É uma declaração pública de fé. Então, irmãos, descansar é um ato de guerra espiritual. Descansar não é fuga, é resistência. Em um mundo que grita, produz mais, o cristão que escolhe parar está proclamando com a própria vida: Deus me é suficiente. Em uma cultura que idolatra resultados, o pai e a mãe que escuta seus filhos com calma está declarando: meu valor não vem do que eu realizo, mas do amor imutável de que eu recebo do meu pai, de Deus. Você não é o salvador da sua casa, você não foi chamado para salvar sua família, foi chamado para ser filho de Deus, e filhos descansam nos braços do Pai. Imagine Jesus dormindo no barco no meio da tempestade, como Marcos 4 nos relata. Os discípulos estavam apavorados, com medo de perder suas vidas. Enquanto isso, Jesus dormia. O Filho de Deus estava em paz. O sono de Jesus é uma pregação ali silenciosa. Meu Pai está no controle. Meu Pai está no controle. Ele sabe os momentos e as horas. Se esse foi o momento de partir, que assim seja, Ele está no controle. Pais cristãos precisam aprender esse tipo de descanso. Precisam aprender esse tipo de descanso. Porque a nossa paz prega o Evangelho mais do que nossas palavras muitas vezes. Vamos ao refletir e praticar? Ponto 1. Você tem ensinado seus filhos sobre descanso? Ou apenas sobre correria e culpa? Sua rotina revela mais fé em Deus ou fé no seu próprio esforço? O que você pode tirar da sua agenda essa semana para criar espaço para a graça? Use como exemplo aquele modelinho que eu criei aqui. Você vê, são pequenas mudanças pontuais. Mas são mudanças que nós precisamos fazer. São mudanças.